O protagonista estava deitado no chão depois de cair pelas escadas, apenas consciente, quando ouviu vozes ligando para ele. Eles estavam muito altos. Eu esperava que eles se acalmassem porque sua cabeça doía muito. Além disso, quem é Leon? Eles estavam chamando esse nome antes, mas ele é Ryokei Shigaya. Bem, é melhor dormir, provavelmente é apenas um sonho e, quando você acordar tudo que voltará ao normal algumas horas depois, ela acordou esticando os braços, realmente dormiu bem no entanto. Ele logo parou ao olhar em volta e perceber que estava em uma sala desconhecida. Onde diabos estava? Não poderia ser que não fosse um sonho. Certamente a turma dele na universidade havia acabado de terminar e eu estava indo para casa, certo? Ele deixou a universidade, em seguida. O que aconteceu? Eu não conseguia me lembrar. Era como se algo tivesse explodido. Não, isso não funcionou. Eu não conseguia me lembrar de nada. Trucon estava em um dia de folga e agora as pessoas estão começando a perder a memória. Ele coçou a cabeça frustrada, mas confundiu ainda mais quando viu suas mãos. Eles não eram menores do que o normal. Nada disso fazia sentido. Agora que pensei sobre isso, eles o chamaram de Leon naquele sonho. Ele poderia ter se tornado Leon? Não, isso foi ridículo. Mas apenas dizendo isso, as memórias apareceram em sua cabeça. Ele agarrou a cabeça e se perguntou o que eram essas lembranças. Ele realmente se tornou Leon? Ele voltou para a cama com uma expressão mais calma. De acordo com as memórias de Leon, este lugar não é o Japão, nem a Terra. Naquela época, a porta de seu quarto se abriu e entrou em uma mulher com avental para ver se ela estava acordada e se sentiu bem. É a mãe do Leon. Mas para ele era um completo desconhecido. Ryosuke, não, agora é Leon. Ele perguntou se havia caído nas escadas. Então foi. Ela estava realmente preocupada com ele. Leon pediu desculpas e prometeu ter mais cuidado de agora em diante. Sua mãe sorriu para isso e o convidou para o café da manhã. Mas como ele não se sentiu muito bem, ele preferia pular por enquanto. Sua mãe acariciou a cabeça dela. Nesse caso, devo descansar um pouco mais até o almoço. Quando ele saiu, Leon suspirou. Você precisa esclarecer isso. Ele morreu na Terra? Ele quer voltar, mas provavelmente é impossível. E ele acabará de entrar na universidade de sua primeira opção. Acho que ele nunca mais verá sua família ou amigos. Leon suspirou, cobrindo o rosto enquanto derramava lágrimas. De repente, ele se sentou, suas lágrimas desapareceram e foram substituídas por uma expressão determinada. De qualquer forma, por enquanto você precisa entender sua situação atual. Ele deu um tapinha no rosto de Sabe e revisou as memórias de Leon. Leon vive em um país chamado Reino da Bratcia, em sua capital, Lacia, onde sua família dirige um restaurante. Seu pai se chama Jean, sua mãe Rovana e sua irmãzinha Marie, uma família de 4 pessoas. Quando o restaurante estiver aberto, ele ajuda em casa e, em seus dias de folga, brinca na floresta com os filhos do local. Mais importante, a magia existe neste mundo. A magia vem em 6 atributos: fogo, água, vento, terra, melhora física e cura. A maioria das pessoas só pode usar uma magia de atributo. Eles dizem que aos 8 anos fazem um teste de mágica na igreja. Leon acabou de completar 8 anos, então ele irá em breve. Uau, ele realmente espera por ele. Quanto ao ambiente em que Leon vive, sua cama tem uma moldura de madeira, mas é apenas palha com um lençol no topo. A iluminação é com velas e as janelas nem sequer têm vidro. É muito mais primitivo que a Terra. Bem, o que devo fazer agora? Eu acho que ele explorará um pouco a casa e fará um pequeno passeio. Quando chegou à beira da cama, ficou perplexo quando viu alguns sapatos tecidos com grama. Ele os colocou e, como esperado, eles deram uma coceira. Eu duvidava que esse fosse o único tipo de sapato neste mundo, mas por enquanto foi formado. Primeiro, ele tentou sair da sala para olhar para o corredor. Ele entrou na sala em frente ao seu. Mas havia apenas cestas. Provavelmente foi usado como uma sala de armazenamento. Como não havia ninguém, ele desceu as escadas e chegou a um salão com 3 portas. Ele entrou na porta direita primeiro e encontrou um banho que parecia retirado de seu pior pesadelo, apenas um buraco no chão. A expressão de Leon ficou escura e fechou a porta sem dizer nada. Então ele olhou dentro da segunda porta. A sala parecia a sala de jantar. Havia uma porta para o fundo que também decidiu explorar. Ele usava do lado de fora, onde havia um poço. Parecia que eles eram limpos com um pano usando a pia ao lado do poço. Não há banheiro aqui? Eu acho que você tentará o próximo quarto. Talvez o sapo esteja lá. Leon abriu a porta que levava à cozinha, onde seus pais, Jean e Rovana, prepararam a comida. Eles notaram ele e Rovana perguntou o que estava acontecendo.
Leon pediu desculpas por preocupá-los e garantiu que ele já estava totalmente bem. Jean pensou que era um alívio quando Rovana se virou para ele e o apressou se eles não chegariam a tempo de abrir. Quer dar um up nas suas artes de recap de anime e impressionar geral? Quer criar um papel de parede irado com seu personagem favorito? Ou até uma foto de perfil fodona? Então presta atenção! No site CusaPix, você pode criar imagens do seu jeitinho, usando palavras-chave, ou escolher entre um monte de imagens prontas que são simplesmente demais. Quer estilo anime, mangá, ou outro? É só escolher o que curte mais, definir o tamanho ideal e pronto, sua arte tá feita. Simples, rápido e perfeito para deixar seu celular ou PC com a sua cara. Acesse https://cusa.pix e comece agora a criar imagens que são puro estilo. Link na descrição e comentário fixado. Vamos voltar com a história. Jean pediu desculpas e preparou a comida novamente. Leon sorriu ao ver seus pais e depois pediu a Rovana Marie. Ela estava limpando o restaurante sozinho. Então Rovana pediu que ele ajudasse, o que Leon concordou. Hannah ligou para Marie para lhe dizer que seu irmão Leon também iria ajudar. Marie estava feliz porque ele estava sozinho. Ele se aproximou deles, perguntando a Leon se ele estava bem e repreendendo-o por ser tão desajeitado. Leon ficou surpreso com a ternura de sua irmã e lembrou-se de que tinha que ter certeza de não fazer nada suspeito. Marie falou com ela várias vezes, tirando-o de seu transe. Leon desviou o olhar e perguntou o que estava acontecendo. Marie o inspecionou e perguntou se sua cabeça ainda doía. Leon garantiu que ele já estava bem enrolado, dizendo que era hora de trabalhar. Marie olhou para ele de desconfiança antes de se render e dizer-lhe para limpar o exterior enquanto limpava a sala de jantar. Leon aceitou e saiu pela porta, aliviou que ninguém suspeitava de nada ainda. Ao sair, a agitação da cidade e o povo fizeram suas coisas. Ele exclamou surpreso, embora logo tenha cobriu a boca. Isso foi incrível, mas não era o Japão, era definitivamente outro mundo. Você terá que morar aqui a partir de agora, hein? Se eu tivesse terminado apenas em um lugar melhor. Leon suspirou antes de bater nas bochechas. Não é útil pensar nisso agora. Você tem que se concentrar na limpeza. De repente, ele caiu com alguém e acabou caindo no chão. O homem com quem chocou perguntou se estava bem e pediu desculpas pelo confronto. Leon olhou para ele confuso antes de se levantar rapidamente em pânico. Ligue-se para pedir desculpas e perguntar se foi ferido. Ele olhou para ele com cuidado e medo internamente para ver que o homem franziu a testa do senhor. Ou não, ele respondeu educadamente pelo hábito, embora agora deva ser criança. O homem confirmou se era filho daquele restaurante e perguntou onde ele havia aprendido a falar. Leon assim gaguejou sem saber o que fazer. Ele se moveu nervosamente dizendo que aprendeu de um lugar um homem velho, talvez um velho ensinasse. Acreditar. O homem do homem se tornou um sorriso e deu um tapinha na cabeça. Leon finalmente suspirou aliviado. O homem pediu desculpas novamente por bater nele e perguntou se ele tinha certeza de que estava bem. Leon disse que sim e também pediu desculpas. O homem apareceu quando Frederic e Leon fizeram o mesmo. Frederic parecia conhecê-lo. Ele sabia que a família de Leon tinha aquele restaurante. Antes de sair, ele prometeu gastar na próxima vez, ao qual Leon respondeu feliz por ele esperar por ele. Leon se despediu de Frederic e finalmente deixou um suspiro. E ler? Ele tentou escrever seu nome no chão e parecia ler e escrever normalmente. O que estava acontecendo? Não era daqui, então isso não deveria ser possível. Bem, é conveniente, então não importa. Nesse momento, Maria olhou para a cabeça pela porta e perguntou se ela já havia terminado de limpar. Leon pegou a vassoura rápida e começou a varrer, dizendo que levaria um pouco mais. Marie suspeitava que ela era preguiçosa, o que negou, afirmando que quase terminara. Ele pediu que ele voltasse para dentro. Ela não parecia convencida. Mas ele decidiu deixá-lo passar e ele só lembrou que estava quase na hora de abrir, então ele teve que se apressar. Quando ela entrou novamente, Leon começou a limpar rapidamente. E quando terminou, o som de um sino ressoou pela cidade. Neste país, os sinos da igreja soam 4 vezes ao dia para marcar a manhã, meio-dia, tarde e tempo de dormir. O sino que soou agora era o do meio-dia. O coração de Leon quase saiu do peito quando Maria de repente abriu a porta para perguntar se ela havia terminado. O sino do meio-dia já soou, era hora de abrir. Leon disse a ele que sim, ele havia terminado.
Nesse caso, deve parar de ficar em pé e ajudar no restaurante. Leon estava prestes a entrar quando Marie lembrou que ela teve que garantir a porta. Ele se desculpou dizendo que havia esquecido e fez o que ela disse. Finalmente, um cliente entrou em seu restaurante e perguntou se estava aberto. Marie a recebeu e, depois de receber seu pedido, serviu seu bife na mesa. Então eles receberam o próximo cliente, que também solicitou o prato de bife. Hannah anunciou que o prato de bife estava pronto e Leon serviu aos clientes. Quando os clientes terminaram de comer, ele coletou a louça suja e limpou as mesas para novos clientes. E assim, eles terminaram o dia. Jean parabenizou a todos pelo bom emprego e preparado para comer. Hannah perguntou se Leon também iria comer, e ele aceitou. Eu realmente estava com fome depois de muito trabalho. Hannah pegou 2 bifes restantes e os distribuiu entre todos. As crianças incentivaram, querendo comer muito. Ele pediu que esperassem na sala enquanto ela colocava a mesa. E, finalmente, depois de esperar, era hora de comer. Leon ficou surpreso que, neste mundo, as pessoas dizem algo como, vamos comer também. Eu não tinha certeza, mas foi conveniente, tão bom. Ele fazia fronteira com o bife e ficou realmente impressionado com o quão delicioso ele estava. A carne sabia como aqueles bifes no Japão, então ele estava animado para experimentar o pão. No entanto, foi muito difícil, como uma baguete ultra dura. O sabor era bom, mas era difícil comer. A sopa não era ruim, mas era apenas salgada, provavelmente porque não havia dashi. Vegetais seguros também eram simplesmente saborosos. Em geral, se eu não esperava muito a comida, foi muito bom depois que a comida de Leon agradeceu e observou sua família para conversar e rir juntos não era uma vida luxuosa. Mas ele tinha pais gentis e uma adorável irmãzinha. Eu estava feliz e iria valorizar essa família neste novo mundo, embora pareça que há muito o que fazer. Enquanto Hannah e Jean tiveram que se preparar para a noite, Rovana pediu que os dois tocassem. Marie levantou-se, batendo na mesa. Ele havia esquecido que prometeu ir à floresta hoje com Nicola e Luke. Leon ficou surpreso ao ouvi-lo, então Marie se virou para ele e perguntou se ele havia esquecido. Leon negou imediatamente, garantindo que ele se lembrasse dele e que eles tivessem que se preparar rapidamente. Marie arrastou Leon animado acima para trocar os sapatos e pegar suas coisas antes de sair. Eles foram a uma loja que era da família de seus amigos e perguntaram sobre Nicola e Luke. A mãe disse a eles que eles chegariam logo. Então Marie perguntou sobre seu tio, Nicola e o pai de Luke. Eu estava comprando provisões. Mas eu pensei que estaria de volta quando eles voltassem da floresta. Leon virou-se para a sala quando ouviu barulho dentro e, como em um instante, Nicola abriu a porta e atrás dele estava seu irmão mais novo, Luke. Uma vez prontos, todos foram recolher algumas frutas, passaram pela cidade e entraram na floresta. Durante a caminhada, Luke perguntou a Nicola se ele achava que eles poderiam receber muitas frutas hoje, mas os frutos ainda não estavam maduros, então talvez. Ao ouvir isso, o rosto de Marie caiu imediatamente, fazendo Nicola dizer nervoso por ainda haver alguns que poderiam coletar por esse tempo, antes de se virar para Leon. Realmente. Ele estava perguntando a ele. Leon disse a eles que talvez eles pudessem obter framboesas agora, o que imediatamente incentivou o humor de Marie. Eles correram pela floresta procurando framboesas, e quando encontraram alguns, eles os colheram. Nicola sugeriu comer um pouco, e eles fizeram. Eles eram doces e deliciosos. Ao ouvir seus louvores, Leon decidiu tentar um, mas acabou sendo extremamente ácido. Eles chamam isso de doce. Parece que para eles doce significa frutos da floresta. Isso pode ser bom para os outros, mas ele já conhece muitas coisas doces. Encontrar o açúcar agora é urgente. Marie ligou para ele para começar a coletar lenha e ir para casa. Quando eles voltaram, a mãe de Nicola e Luke os recebeu. Marie perguntou se seu tio Ben já estava lá, então a mãe ligou para o marido, que saiu da sala e carregou Marie. Ele então se agachou para agitar o cabelo para Leon, que reclamou que ele seria desgrenhado. Eles se despediram e foram para casa, mas antes de entrar no restaurante, Marie disse que Leon foi distraído ultimamente e às vezes não responde quando ela fala com ele. Leon respondeu que não era verdadeiro e insistiu que ouviu bem. Nesse caso, tudo bem, mas deve ter certeza de que realmente ouço. Os dois entraram e cumprimentaram seus pais, que perguntaram como o dia deles havia ido. Marie mostrou sua bolsa cheia de framboesas. Jean a parabenizou antes de pegar a bolsa. Como havia tantos, eles podiam comer um pouco depois do jantar. Leon perguntou se havia algo doce para usar depois do jantar.
Hannah perguntou por quê, então Leon explicou que achava que saberia ainda melhor se eles adicionassem alguma coisa. Hannah pensou sobre isso. Provavelmente mel ou açúcar, mas eles não são vendidos em sua cidade. Talvez haja no distrito central da capital, mas a maioria das lojas só permite a entrada para nobres e seus associados, para que eles provavelmente não pudessem comprá-lo. Além disso, são mais de 2 horas no transporte. Então ele lembrou que ele foi cuidadoso com os nobres, porque há muitos que são irracionais. A dúvida vem aqui, mas ainda deve ter cuidado porque os nobres têm medo. Leon agradeceu e desistiu de procurar ingredientes doces. Ele pensou em outra maneira de fazer a comida sabia bem, e como se uma lâmpada na cabeça estivesse acesa. Ele correu para o balcão e pediu permissão para usar a cozinha porque tinha uma ideia para um prato de framboesa. Hannah não se opôs, mas nunca havia cozinhado antes. Leon simplesmente disse que os tinha visto, então eles finalmente aceitaram cozinhar. Ela disse a Leon para manter suas coisas com a ajuda de Marin enquanto preparava tudo. Quando ele voltou, todos os ingredientes que você precisa foram encomendados em uma tigela. Leon agradeceu a Hannah, que estava curiosa sobre sua cozinha. Até já estava animado para tentar. Leon jogou movendo as mãos para pedir a eles para não fazer muitas expectativas. Esses olhares intensos eram bastante pressão. Hannah perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Para essa receita, eu poderia precisar de farinha e ovos. Então ele perguntou. Ela perguntou para que eram, mas Leon só disse para eles olharem e descobrirem. Quando os ingredientes que eles pediram estavam prontos, Robana perguntou o que ele faria com eles. Bem, eu ia misturar tudo e bater até a consistência perfeita. Hannah exclamou confuso. Agora tudo está pegajoso. Leon garantiu que ele deveria ser. No entanto, ela ainda estava preocupada. Então Jean a convenceu a deixar Leon fazer isso, já que ela parecia motivada. Bem, isso era verdade. Leon continuou preparando o disco. Ele estava pegando Raspberry Bowl quando notou as expressões preocupadas de seus pais. Eles pensaram que já era o prato acabado, então Leon garantiu que não, que eles só pareciam. Ele acrescentou algumas framboesas à mistura e boila. A massa estava pronta. Agora eu só tinha que cozinhar. Robuana se abaixou e ligou o fogo com magia. Leon parecia surpreso. Foi muito bom. Realmente era outro mundo. Hannah percebeu que estava distraído e perguntou o que estava acontecendo. Eu não deveria começar a cozinhar agora? Leon pediu desculpas. Era porque eu estava tão fascinado com magia. Hannah riu e garantiu que ele também poderia usá-lo assim que eles visitaram a igreja em breve. Antes de cozinhar, Leon perguntou a manteiga e manchou a panela antes de derramar a massa que ele havia feito se lembrar que o bem o levaria quando as bolhas começaram a deixar a panqueca e olhou por baixo que já estava bem cozida. Então ele teve que virá-lo, mas ele não fez bem. Nesse momento, Jean perguntou se ele poderia tentar. Leon passou pela espátula e Jean se virou sem problemas. O pai dele era incrível. Hannah não tinha certeza de como sairia antes de cozinhá-lo, mas acabou bem. Leon revisou a panqueca e esperou que ela cozinhe. Quando ele estava pronto, ele o colocou e o serviu à mesa. Jean parabenizou Leon e perguntou quando aprendeu a cozinhar assim, mas Leon só riu. Então Roguana ligou para Marie para começar a comer. Leon viu sua família comer a panqueca. Nervosa, eles não gostaram, mas adoraram. A massa era tão mastigável e saborosa, e a doçura de Raspberry se destacava muito. Surpreendente, Leon pensou, feliz que todos gostem. Mais uma vez, o sino da igreja tocou para indicar que já era noite. Era tão tarde. Hora de começar o turno da noite. Depois de 1 hora, Hannah parabenizou os dois por um bom trabalho. A maioria dos clientes à noite vem para tomar bebidas e lanches, então o trabalho dele e de Marie termina em 1 hora ou mais, e muitas vezes ousa juntos apenas ambos. Maria falou sobre o delicioso prato de framboesa que Leon fez antes e ele esclareceu que ela era chamada panqueque. Ele o nomeou, embora o gosto e a textura fossem totalmente diferentes. Maria queria comer novamente, então prometeu fazê-lo novamente depois de coletar muitas framboesas. Quando foram para a cama, Leon riu ao ver que Maria já estava dormindo. Ela deve estar cansada, embora tenha sido apenas um dia. Muito aconteceu. Ele também estava super cansado. Ele desejou boa noite para dormir Maria antes de dormir, e assim a nova vida de Leon começou em outro mundo. No dia seguinte, ele acordou de repente quando notou a sala desconhecida onde estava antes e depois se acalmou quando se lembrou de que havia reencarnado como leão em um mundo alternativo. Realmente não foi um sonho. Seu dia continuou como sempre, comendo com sua família. Sua mãe, Rovana, perguntou sobre seus planos da época. Maria estava indo para as barracas de mercado com Luke e perguntou a Disco se ela queria ir.
Mas ele teve que rejeitar porque tinha planos hoje. Depois de comer, Leon se despediu e decidiu ir para o lado oposto da floresta. Ele chegou ao centro da praça e passou pelas posições que Maria falou. Ele encontrou algumas lojas interessantes e foi explorá-las. Parece que existem muitos workshops nessa área. Ele parou em frente a uma loja que só tinha uma placa com cartas. Ele leu e se mudou para saber que era uma oficina de artefato mágica. Poderia ser algo como uma máquina? Eu queria ver isso. Ele olhou pela cabeça pela porta, chamando o proprietário. Como ninguém respondeu, ele chamou mais de forte. Naquela época, uma porta interna se abriu e um velho foi embora, reclamando do barulho e perguntando o que ele queria. O velho ficou surpreso ao saber que Leon estava interessado em artefatos mágicos e perguntou se podia ler e entender a letra de seu sinal. Leon ficou surpreso com o olhar intenso do velho e se perguntou o que fazer. Ele apenas inventou uma desculpa dizendo que havia alguém próximo de ler, embora não houvesse ninguém assim. Será algo tão estranho? Bem, para plebeus, sim. O velho apontou e perguntou se ele também havia aprendido essa maneira de falar, já que usou a linguagem formal por um tempo. Além disso, eu o usei muito naturalmente, o que o fez se perguntar quem ele era. O suor correu na testa de Leon enquanto o velho olhava para ele com muita suspeita. Depois de um tempo, o velho suspirou. Ele supôs que também tinha um bom professor. Leon estava curioso para perguntar se ele era nobre. Não exatamente. Mas era o que eles chamavam de seminobo, não muito diferente de um plebeu. Isso chama os filhos de nobres que não são primogênitos. Leon se perguntou se aqueles que não são primogênitos não podem ser nobres. Bem, não exatamente. Se alcançarem um grande mérito, poderão receber um título chamado Cavaleiro Noble, válido apenas para uma geração. Um sistema bastante bem estruturado. Mesmo que nascem nobres, isso não garante uma vida segura para sempre. Assustado, ele abriu os olhos e percebeu que o velho estava olhando para ele. O velho riu. Apesar de ser apenas uma criança, Leon entendeu questões tão complicadas. Ele não achou que conheceria uma criança tão interessante na sua idade. Mas eu não deveria me mostrar porque há muitas pessoas com mais intenções por aí. Agora que eu pensei sobre isso, ele não disse que estava interessado em artefatos mágicos? Leon respondeu sim. Eu estava prestes a esquecer o tema principal. Ele perguntou, o que é exatamente um artefato mágico? Porque eu nunca tinha visto um. Claro que não. Os artefatos mágicos são caros e circulam apenas entre os nobres. Além disso, seus materiais também são muito valiosos, por isso é improvável que o preço deles caia. Leon caiu no chão, sentindo-se derrotado. Simplesmente não pode ser. E aqui ele pensou que finalmente havia encontrado algo útil, virou-se para o velho e perguntou o que eram exatamente esses materiais. São pedra mágica e ferro mágico. A pedra mágica é como uma joia transparente e é usada para manifestar a mágica infundida nela. Enquanto isso, o ferro mágico é um tipo de ferro que pode mudar livremente quando a energia mágica é transmitida. A pedra mágica é moldada com ferro mágico e, portanto, é fabricado, é o que eles chamam de artefato mágico. Por isso é como uma máquina. Leon quer alguém perguntar onde se poderia conseguir um. Mas seu sonho desabou quando o velho lhe disse que não podia, porque todas as minas onde a pedra mágica e o ferro mágico são extraídos são estados, e sua fabricação também está em oficinas estaduais. Leon não podia acreditar e caiu na mesa, chorando. É pego. Além do açúcar, os artefatos mágicos também são monopolizados pelos nobres. Espere, então, o que é esse lugar? Ele levantou a cabeça e perguntou por que este workshop estava aqui. Porque este lugar é especial. O velho costumava trabalhar em um workshop estadual, mas recentemente se aposentou. Ainda assim, eu queria continuar fazendo artefatos mágicos. Então, em vez de se aposentar completamente, este workshop começou. Disco se perguntou se era tão fácil abrir um. E o velho respondeu que não em troca do título que recebeu por suas realizações e invenções, ele estava autorizado a abrir sua própria oficina. Agora gasta os dias criando livremente novos artefatos mágicos. Portanto, este workshop é provavelmente único, o que significa que chegar aqui foi de muita sorte. Leon sorriu e perguntou se o velho os venderia se tivesse dinheiro. No entanto, o velho balançou a cabeça e pediu desculpas. Deve ser para evitar desperdiçar materiais valiosos. Mas Leon é determinado. Ele é filho de proprietários de um restaurante, um simples plebeu. Mais ainda, existe alguma maneira de obter um artefato mágico? O velho não pensou. Pode haver uma oportunidade se você for para a Academia Real. Leon se perguntou se até as plebelas poderiam comparecer. E o velho explicou que, se o exame passar, qualquer um poderá entrar.
O registro e os suprimentos são gratuitos, mas tem que morar no centro da cidade e tudo que é nobre. Isso significa que as despesas de vida e as relações sociais custam dinheiro. Pelo que Leon ouviu, a escola dura 5 anos, de 11 a 15. O exame de admissão fica no final do inverno e as aulas começam na primavera. Quanto aos estudos, ele acha que pode lidar com isso. Agora você só precisa conseguir dinheiro. Leon perguntou se o velho poderia comprar sua ideia para um artefato mágico. O velho aceitou, embora dependa da ideia. Mas você deve ter em mente que o registro e os direitos de uso estarão em seu nome. Isso é bom para ele? Parece uma espécie de patente. Mesmo assim, Leon aceitou sem hesitar. Então ele lembrou que teve que voltar antes do sino da noite. O velho disse a ele que poderia voltar outro dia. Antes de sair, Leon apareceu e perguntou o nome do velho. Era Marcel. Então Leon se despediu e deixou a oficina de Marcel. 4 dias depois, Leon voltou e Marcel o cumprimentou antes de convidá-lo a entrar porque ele queria mostrar artefatos mágicos. Leon seguiu Marcel até o workshop e exclamou surpreso ao ver os artefatos mágicos armazenados dentro. Assim como o Magical Iron e as pedras mágicas que Marcel falou com ele, Leon perguntou animadamente se essa era a oficina, para a qual Marcel assentiu e o convidou para se sentar. Ele pensou que seria mais fácil explicar tudo lá. Primeiro, o artefato mágico mais famoso é esse que eles têm em suas cabeças. Leon ficou tão surpreso que quase disse seu nome no mundo moderno antes de calar a boca. Marcel continuou. É uma esfera de luz e incorporou uma pedra mágica com atributo de cura. Quando a magia da luz de cura é infundida, parece brilhar por 30 dias. Para desligá-lo, você pode obter a pedra mágica. O interruptor parece ser feito aplicando um mecanismo da máquina e talvez seja o Lion não tentar. Leon estava curioso para saber o que outros caras eram. Então, Marcel disse a ele que havia um sistema de água corrente e também um banheiro com descarga. Mostrou Leon que estava frustrado porque coisas úteis são monopolizadas que o fizeram invejar ainda mais com os nobres. Hoje, os mais utilizados são esses 4. Agora, sobre a recompensa. Se a ideia for boa, ela dará a Leon uma moeda de ouro. Se tornar um artefato mágico gravado no Palácio Real, você pagará 5 moedas de platina. Leon estava em um dia sem entender bem o valor do dinheiro. Então Marcel explicou isso a ele. Neste mundo, existem 6 tipos de moedas, de ferro a platina. E quando reuniram 10 moedas de um tipo, eles podem ser alterados por um valor maior. Portanto, se eles considerarem que uma moeda de ferro é igual a 10 ienes, seria 100.000 ienes e 5 milhões de ienes. Na verdade, é uma pequena quantidade. Marcel riu. Não é muito? É porque o cliente é um nobre, é por isso que ele ganha tanto. Artefatos mágicos são realmente incríveis. Leon agradeceu, garantindo que ele faça o possível para inventar novos artefatos mágicos. A recompensa será depositada em sua conta bancária. Ah, é verdade, ele não tem conta bancária, então eles terão que fazer uma. Leon perguntou se uma criança poderia fazer isso, e Marcel explicou que sim, se ele tem o dinheiro. Ir sozinho aumentaria suspeitas, mas se eles seguirem juntos, ficará bem. Eles terão que ir ao centro da cidade. Então Marcel perguntou quando seria um bom momento para Leon. Mas Leon disse que deveria perguntar aos pais primeiro, o que não era um problema. Então ele voltará. Leon se despediu e agradeceu por hoje. Marcel o cumprimentou com a mão e o viu fugir. O que ele poderia dizer? Ele é uma criança muito interessante. Quando Leon chegou em casa, ele disse aos pais que queria ir para o Distrito Central. No entanto, Hannah parecia relutante em deixá-lo ir. Especialmente porque ele acompanha alguém que conheceu e pode ser suspeito. Leon tentou convencê-la, explicando que Marcel é um homem velho que tem uma oficina e até o deixou visitar hoje. Vendo a expressão ainda duvidosa de sua mãe, ele perguntou se ele realmente não era permitido. Finalmente, ela aceitou porque já tem 8 anos. Mas se ele sente que é perigoso, ele o aconselhou a correr imediatamente para uma estação de guarda ou uma loja. Então ele sugeriu ir à igreja depois do almoço de amanhã, porque é mais seguro se ele puder usar alguma mágica. Nesse caso, Leon contará a Marcel antes de sair amanhã. Com isso, você pode finalmente usar magia. Era de manhã cedo quando Leon visitou a Marcel's Store para informar que seus pais lhe permitiram ir ao Distrito Central amanhã. Marcel ficou feliz e sugeriu se encontrar primeiro lá. Então Leon saiu e voltou para casa para almoçar. Quando terminaram, Hannah disse a Leon para se preparar enquanto lavava a louça. Então, os 4 foram para a igreja. Ao perceber os edifícios de cada lado, Leon perguntou à sua mãe para que eram. Esses edifícios são o centro de cura e orfanato. Todas as igrejas os têm.
Quando eles entraram, uma freira os recebeu e perguntou o que eles queriam. Jean respondeu: quer que eles medam o poder mágico de seu filho Leon. A freira disse a eles o caminho e Leon continuou com um coração acelerado dizendo: o que dói, finalmente está acontecendo. Leon a seguiu até entrar em uma sala e sentar na frente dela. Agora eles começarão a medição do poder mágico. Ele pediu a Leon que colocasse a mão no artefato mágico na frente deles. Quando ele o fez, sua magia seria extraída automaticamente. Então eu tive que lembrar como era. Leon fez o que eles disseram, e a energia mágica fluiu de sua mão para o dispositivo. Quando foi suficiente, a freira revisou seu nível de poder mágico, mas ele olhou ao ver que tinha 5 anos, o máximo de valor possível. Isso é incrível. Agora eles descobrirão qual é o atributo deles. Existem 6 tipos de atributos mágicos. Você pode tentar lançar o feitiço mais simples de cada um e o que funciona será o seu atributo. Leon queria provar a cura primeiro, então ela sugeriu tentar o feitiço da luz. Eu só tive que estender o dedo indicador e imaginar que a ponta brilhou, depois dizer luz. Eu tive que imaginar a luz que entra em uma sala quando abre uma janela durante o dia. A coisa mais importante na magia é a imagem. Se a imagem funde com poder mágico, o feitiço será ativado. Depois de se acostumar, você pode usá-lo sem dizer as palavras. Leon fechou os olhos e seguiu o conselho antes de dizer luz. Ele abriu os olhos surpresos ao ver a luz na ponta do dedo. Realmente funcionou. Quão incrível! A magia é ótima. Isso significa que seu atributo está curando. Uma vez que a magia dominar, será apenas uma questão de prática, e você não deve esquecer de continuar imaginando. Eles ensinaram a ele que o atributo de cura inclui cura, que feridas saudáveis e purificação, que limpa a sujeira. Ele também aprendeu que, se ficar sem poder mágico, isso perderá o conhecimento, então você deve ter cuidado. Como seu poder mágico é 5, talvez possa até curar fraturas. Leon se perguntou se poderia curar doenças. Mas ela negou. Isso só pode curar lesões, embora ele se pergunte se ele realmente não poderia curar doenças. Eles dizem que a magia depende da imagem e do poder mágico. Portanto, pode ser possível. Quando ele saiu da sala, sua família estava esperando por Marie correndo em sua direção. Ele os informou que seu poder mágico era 5 e que seu atributo estava curando. Isso é incrível. Então vai ficar bem, mesmo que dói. Embora Robuana sugerisse a Marie que ele ainda tinha cuidado para não machucar e voltou para casa para comemorar, quando Leon estava sozinho, ele tentou praticar sua magia. Primeiro a luz. Ele se perguntou se poderia mudar o tamanho da luz e talvez torná-lo um pouco mais brilhante. Ele tentou imaginar e realmente aconteceu. Parece que o tamanho e a cor da luz podem ser alterados exatamente como imaginava. Então ele tentou lançá-lo sem dizer as palavras, apenas imaginando. Leon sorriu. Funcionou. A magia é incrível, embora não entenda como funciona. Então, quem queria dominar, curar, mas não teve ferimentos para experimentá-lo? GH odeia a dor, mas não houve escolha. Ele pegou uma faca que estava convenientemente sobre a mesa e fez um pequeno corte no dedo indicador. Se você não pode curar isso, seria o pior. Leon fechou os olhos e imaginou curar a ferida. E funcionou. Eu estava completamente curado. Ao imaginar o processo de cura em detalhes, ele reduziu o tempo de cicatrização e o consumo de poder mágico. Se você pode imaginar, talvez possa curar grandes feridas ou até doenças. Mas, por enquanto, não há como tentar isso. Ele só espera não ter que tentar. Então ele tentou a purificação, o feitiço que limpa. Ele pegou uma caixa suja e disse o feitiço, limpando a caixa. Agora parecia novo. Talvez eu possa usá-lo no seu corpo também. Ele tentou. Ele jogou o feitiço em si mesmo e ficou surpreso que todo o seu corpo se sentisse renovado. Isso também pode resolver o problema do banho. Bem, como era, ele limpou a sala também. Ele levantou a mão empolgada, gritando purificação, mas logo cambaleou e caiu no chão, sendo inconsciente. Ele ainda estava deitado no chão quando acordou. Parece que ele usou muita energia mágica. Ele tem que estar ciente de sua própria capacidade mágica, pois a recuperação também pode levar tempo. Agora que ele pensa, ele não provou os outros atributos. Ele se perguntou o que aconteceria se tentasse usar a luz e decidisse tentar. Primeiro, disse Spark e uma pequena chama apareceram na ponta do dedo. Seus olhos se arregalaram e exclamaram surpresos. O que está acontecendo? Você não deve usar apenas um atributo? Será que ele também pode usar outros atributos? Vou tentar. Primeiro, ele pegou um balde vazio e experimentou a magia da água, que funcionou, enchendo o balde de água. Então o vento, a terra e depois a melhoria física. Disco ficou paralisado com SOK. Você pode usar todos eles. Água, terra, fogo, vento, cura, melhora física. As 6 nações viviam em harmonia. Então,
Tudo mudou com o ataque da Nação do Fogo. Somente Avatar poderia deter Lois, o professor dos 6 elementos. Mas na época da grande necessidade do mundo, ele desapareceu. Depois de 100 anos, finalmente encontramos o novo Avatar reencarnado em outro mundo chamado Legião. Piadas separadas. Isso definitivamente não deve conhecer ninguém, porque eles poderiam transformá-lo em um assunto de teste. Você tem que mantê-lo em segredo absoluto. Mas por quanto tempo? Tire isso apenas para sempre, é muito doloroso. Espere, isso é. Ah, Marcel, com ele sente que pode falar. Ah, é verdade. Eu queria tentar fazer gelo. Ele pensou sobre isso. Talvez seja água que congela com um pouco de estimulação. O gelo é formado quando as moléculas de água param de se mover. Não? Eu deveria ter estudado mais. Parece apenas água comum. Ah, é verdade. Você precisa estimular a água. Ele tentou sacudir o balde. Com isso, a água se tornou gelo. Disco sorriu feliz por sua conquista. Pensando que eu poderia fazer uma geladeira com isso. Só então eles ligaram para ele para jantar, então ele apressadamente organizou o distúrbio que havia feito e voltou para dentro. Na manhã seguinte, Leon acordou cedo e saiu para conhecer Marcel. Hoje foi finalmente o dia em que ele foi ao Distrito Central e até recebeu sua mesa. Quando ele chegou a Marcel's Store, não havia vestígios do velho do lado de fora. Talvez chegasse muito cedo. Então Leon tocou a porta e chamou. Em segundos, a porta se abriu e Marcel disse que havia chegado cedo. Isso porque eu não aguentava. Como Marcel ainda não estava pronto, ele pediu a Leon para esperar um momento. Quando ele voltou alguns minutos depois, pediu desculpas pela espera e começou a sair. Marcel apontou onde estava parada de carruagem e explicou que eles levariam mais cedo do que planejavam ter tempo para relaxar após a chegada. Percebendo a aparência de Leon, Marcel perguntou o que estava acontecendo. Leon não disse nada e olhou para o futuro, pensando que, embora ele morasse na capital, a lacuna entre ricos e pobres apenas ao ver as roupas ainda era notada. Ele então perguntou sobre a taxa de transporte, porque tinha apenas algumas moedas de cobre, mas ficou surpreso ao saber que custava apenas uma moeda de cobre. Marcel riu de sua reação e garantiu que ele não se preocupe, porque ele cobriria tudo, exceto a abertura da conta. Leon estava prestes a protestar. Mas Marcel o cortou, explicando que ele não tinha filhos ou netos, então estava feliz por Leon estar feliz, de vê-lo como capricho egoísta de um homem velho e que ele o aceitou com gratidão. Leon agradeceu a ele e Marcel apenas riu. Isso confirmou o que ele pensou ontem. Se é Marcel, talvez ele possa realmente confiar em seu atributo. Os dois se aproximaram da carruagem ao Distrito Central e Marcel pagou 2 moedas de cobre por eles. Leon subiu animadamente para o carro. Foi a primeira vez que montou um. Ele se sentou ao lado de um casal e o cumprimentou animadamente, antecipando a caminhada. Assim eles chegaram ao Distrito Central. Disco caiu, segurando a ferida. Ele havia subestimado o carro. A bunda doeu muito. Tanto o assento quanto a estrada estavam desconfortáveis. Marcel perguntou o que aconteceu e pediu que ele continuasse. Lion nos seguiu, massageando a região lombar. Enquanto andavam pela cidade, Leon parecia incrível para as grandes casas que viram ao longo do caminho. Ele perguntou onde estavam as nobres mansões. Marcel respondeu que eles foram mais tarde. Esta área é onde os plebeus vivem. Quanto maior o alcance, mais próximo da residência real são suas mansões. Parece que mesmo entre os nobres, existem grandes diferenças de acordo com o título. Talvez ser nobre não seja tão fácil, ele pensou, enquanto eles se dirigiam ao banco. Leon perguntou se havia carruagens compartilhadas por aí e Marcel disse a ele não, porque os nobres usam suas próprias carruagens, mas os plebeus também não usam o banco. Todos esses plebeus têm suas próprias carruagens. Então Marcel anunciou que eles haviam chegado. Leon olhou para frente e ficou maravilhado ao ver um belo edifício na frente deles. Eles entraram e passaram com soldados que estavam de serviço lá fora. Ao se aproximar da recepção, Marcel disse que estava lá para abrir uma conta para Leon e perguntou se eles poderiam fazê-lo imediatamente. A equipe olhou para Leon confundido, pensando que ele não parecia alguém precisar de uma conta bancária. Além disso, as contas são desativadas após 3 anos de inatividade, mas Marcel insistiu que ele estava bem. Eles não tiveram escolha a não ser dar a eles um formulário para preencher. Leon encheu meticulosamente e o devolveu. A equipe pediu que ele canalizasse alguma magia em direção a uma esfera de vidro para gravar sua empresa mágica. Depois de verificar se o formulário estava correto, Leon fez o pedido e a esfera brilhou um momento antes de retornar ao normal, registrando com sucesso sua magia. Eles pediram que ele esperasse um momento, então eles se sentaram em uma margem próxima. Disco perguntou a Marcel sobre a esfera de vidro. É um cristal que pode gravar mágica usada para verificar a identidade. Foi encontrado cerca de 100 anos atrás em uma igreja profunda na floresta. Aparentemente, havia cerca de 100 deles.
Após uma extensa pesquisa, eles descobriram que todos estão conectados e podem identificar as pessoas através da magia. Foi por isso que eles começaram a usá-los em bancos. Disco pensou que eles deveriam ter sido feitos por alguém, mas, na realidade, acredita-se que sejam relíquias divinas. Ou assim eles dizem que as relíquias divinas são objetos de origem desconhecida que nunca quebram ou se deterioram, e algumas relíquias encontradas ainda têm propósitos desconhecidos. Poderia realmente ser um deus neste mundo? A conversa foi interrompida quando a equipe retornou com o cartão do Leon Bank. Você só deve mostrá-lo no balcão e confirmar sua identidade usando sua magia. Assim, você pode depositar, retirar ou transferir dinheiro. Se você perder o cartão, alimentar, custa 3 moedas de prata, então você deve cuidar dele. Além disso, a criação da conta custa 1 moeda de prata. Leon ficou assustado ao ver o quão caro era, mas Marcel pagou calmamente. Leon nos seguiu e perguntou se ele realmente estava bom para pagar algo tão caro. Ele não disse que pagaria tudo hoje? Isso foi incluído no acordo, não que eu tivesse que descontá-lo ou algo assim. Mais importante, você deve ter um caso para não perder seu cartão. Agora, eles estão se preparando para visitar o Distrito Central. Os dois caminharam enquanto Marcel explicava as coisas para Leon de tempos em tempos. Então ele sugeriu o almoço primeiro. Existem restaurantes elegantes, cafés de estilo e também salas de jantar para plebeus. Leon sugeriu a sala de jantar, mas Marcel preferia um café elegante. Na verdade, ele prefere um restaurante, mas eles têm código de roupas, embora possam comprar roupas apenas para isso. Ao ouvir isso, Leon insistiu em ir ao café, não querendo gastar mais do que o necessário. Ao entrar, eles se sentaram em uma mesa que a garçonete os guiou. Ela lhes deu o menu e pediu que fossem chamados quando terminarem de perguntar. Marcel perguntou o que Leon queria e pediu 1 minuto para olhar para o menu. Havia torradas brindadas, torradas, assadas com geleia, sanduíches. Havia até alguns que ele não reconheceu ou ouviu. Depois de deliberar, ele decidiu pedir um sanduíche e brinde francês. Marcel perguntou o que eles queriam beber. Leon revisou o menu novamente. Surpreso que até as bebidas têm um menu no Distrito Central. Eles tomaram chá preto, chá verde e suco de frutas. Você viu chá verde? Este mundo parecia ter uma vibração japonesa, fazendo-o perguntar por quê. Talvez eles usem as mesmas folhas de chá. O que está acontecendo aqui? Eu não poderia perguntar a ninguém, então ele parou de pensar nisso. Então ele disse a Marcel que queria chá preto. Marcel ligou para a garçonete e pediu o pedido. Enquanto esperava a comida, Leon perguntou se a cozinha nobre era muito mais avançada do que a das plebelas. Sim, explicou Marcel. Ele se desenvolveu rapidamente desde o final da guerra há mais de 10 anos. Ultimamente, novos métodos de cozimento também surgiram. Além disso, agora eles podem importar açúcar, então as sobremesas doces são mais comuns. Isso significa que as refeições pré-belos também melhorarão, embora muito esteja faltando. Leon gemeu irritante. Apenas os nobres novamente. Ele está com tanto ciúme. Ele quer ser nobre. Mas primeiro você tem que entrar na Royal Academy. Naquela época, suas ordens chegaram, então eles começaram a comer. Léo percebeu como Marcel usava talheres de prata parecia ser usado da mesma forma, mesmo em outro mundo. Cortou um pedaço de pão que não era difícil como o que ele comeu antes e deu uma mordida. Estava uma delícia. Frango e molho. Não, tudo estava incrivelmente saboroso. Então ele tentou a torrada francesa, que era muito boa, doce e deliciosa. Essa é a doçura do açúcar. Eu não podia acreditar que a comida o deixava tão feliz. Até o chá era bom. A comida é realmente importante. Marcel perguntou se ele tinha gostado. Sim, foi incrível. Leon ficou muito grato por tentar essa comida graças a ele. Marcel ficou feliz em ouvi-lo, porque vê-lo feliz era o que importava. Então eles decidiram ir às compras porque precisavam de um porta-tarjetas em itens de couro. Eles entraram e a equipe perguntou a eles o que estavam procurando hoje. Marcel queria comprar um porta-tarjetas para o banco que saía do pescoço e poderia pegar algum dinheiro. A equipe mostrou que alguns que fizeram exatamente isso e Leon escolheu um. Marcel pagou 5 moedas de prata. Foi muito caro. Ao sair, Marcel disse a Leon para manter seu cartão lá para não perdê-lo. Leon prestou atenção e agradeceu. Marcel disse que estava bem, que não precisava gastar dinheiro e que acumulou, e que planejava ler dinheiro para quem a partir de agora. Nesse caso, Leon fará o possível para inventar algo, mas Marcel garantiu que ele não precisou se apressar. Bem, então eles devem começar a retornar. Leon concordou, mas enquanto conversava, de repente tropeçou e estava prestes a colidir com uma garota quando alguém entrou na frente para bloqueá-la, fazendo com que Leon colidisse com essa pessoa e caia de costas. A pessoa perguntou se estava bem, mas quando Leon olhou para cima, ele exclamou confuso,
Não é isso o homem de Frederic? Frederic também o reconheceu do restaurante. Leon se inclinou e pediu desculpas por bater novamente, e Frederic garantiu que ele estava bem porque desta vez ele foi culpa dele. Nesse momento, a garota se aproximou para perguntar o que aconteceu e se ela conhecia Leon. Enquanto Frederic explicou, Leon se perguntou quem seria, porque era incrivelmente bonito, como uma boneca. A garota apareceu como Martine, pediu desculpas por bater nele antes e perguntou se ela estava bem. Leon também apareceu, dizendo que ele deveria ser quem se desculpou porque foi ele quem tropeçou. Espere um segundo. Frederica Martins não a amava antes? Isso não significa que ela é uma categoria alta? Marcel se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Então Leon explicou que havia colidido acidentalmente com Frederic. Marcel iria se desculpar quando reconheceu Frederic, e Frederic fez o mesmo, perguntando se ele era o Marcel que sabia. Então Marcel apareceu como Marcel Conre. Martini chamou Frederic e sussurrou algo antes de cumprimentar Marcel, que respondeu afirmativamente. Ele se virou para Leon e pediu que ele fosse mais informalmente. Então ele se perguntou se Leon era plebeu e perguntou a ele por que ele estava no Distrito Central. Leon confirmou e explicou que Marcel estava mostrando o lugar. Foi a primeira vez no Distrito Central. Eu era tão animado e divertido, e até a comida era incrível. Fiquei realmente impressionado. Martins concordou que caminhar pela cidade é divertido. Ela também adora. Ele então perguntou o que havia comido e respondeu que a torrada francesa era tão doce e deliciosa que o fez se sentir feliz. Martins entendeu. Ela também os amava. Na verdade, ele tinha um pedido. Ele queria ser amigo dele. Eles não sabiam como haviam alcançado isso, mas agora estavam desconfortáveis à mesa, com Martini sendo o único que sorriu amplamente. Alguns minutos atrás, ele pediu a Leon para ser seu amigo, mas Frederic a parou, explicando que ele não podia simplesmente pedir a um estranho que fosse seu amigo. Ela entendeu isso. Mas todos os plebeus que se conheceram até agora nem sequer olharam nos olhos. Leon foi o único que a olhou diretamente e falou com ela, e isso a deixou incrivelmente feliz. Além disso, ele também não conhece Marcel, mas ele ainda diz que são pessoas perigosas. Frederic tentou se explicar, mas Martini não o deixou falar até ficar sem palavras. Vendo que ela não tinha mais nada a dizer, ela sugeriu ir ao café para melhorar. E lá estavam eles agora, sentados juntos em um café que ela escolheu. Martins foi o primeiro a quebrar o silêncio, perguntando que relacionamento eles tinham Leon e Marcel. Marcel dirige um workshop sobre ferramentas mágicas nos arredores da capital ocidental e Leon foi visitá-lo lá. Ele entendeu, mas tinha mais perguntas, como se a casa de Leon estivesse perto. Leon respondeu que sim e explicou que seus pais tinham um restaurante por aí. Martins queria passar o tempo, mas Frederic a parou novamente. Afinal, ela prometeu não ir além do Distrito Central. Isso é verdade, mas ainda assim, por que você não pode visitar a casa de um amigo que acabou de fazer? Léo notou a expressão triste de Martins. Eu pensei que os nobres tinham muitos amigos e muitas vezes fizeram telianos elegantes assim. Não é assim? O que devo fazer? Quando uma garota coloca esse rosto, só quer fazer algo por ela. Ele não conhece a história toda, mas garantiu que não haveria problema se ela fosse. Martini sorriu radiante, perguntando se ele realmente estava bem. Frederic exclamou que não estava bem e se voltou para Leon para pedir desculpas porque Martins não está em posição de sair tão livremente. Ele notou apenas para vê-la que uma garota da era de Leon não pode escolher seus amigos livremente e se perguntou se ela poderia fazê-la fazer uma pausa. Então ele sugeriu que voltasse para casa como uma experiência prática se nunca tivesse visitado uma casa plebeiana. Martins foi incentivado e voltou-se para Frederic para pedir permissão. Ele ainda recusou, mas ela o interrompeu dizendo que seu pai sempre dizia que é importante conhecer a vida das plebelas. Apenas entender plebeus é um bom governo possível, não é? Frederic não sabia como refutar isso, então aproveitou a oportunidade para insistir que queria ir a esse treinamento. Finalmente, Frederic deu e lhe deu permissão, recebendo agradecimentos dela. Naquele momento, como ele se conhecia? Frederic explicou que ele caiu com ele quando foi nos arredores da capital. Isso fez com que Martins fizesse uma panela, então Frederic normalmente saiu do Distrito Central. Isso foi injusto, embora eu o perdoasse se ele lhe trouxesse lembranças de agora em diante. Frederic aceitou, esclareceu a garganta e virou-se para Leon para perguntar o que eles fizeram lá no Distrito Central. Leon explicou que eles estavam andando. Marcel disse que, como não havia ido ao centro, ele o levaria. Depois de aceitar sua explicação como se nada. Frederic começou a falar sobre comida, perguntando se aquele café serviu bruschetta. Leon disse que sim,
mas mostrou que ele ficou surpreso com a súbita mudança de tema. Frederic pediu 2 bruschetas enquanto Leon estava sentado com o rosto vermelho, pensando que Frederic parecia realmente obcecado com a comida. Nesse momento, Martínez pediu um brulé. Quando ele cruzou o olhar com Leon, ele só sorriu para ele. Será que ele era atencioso com ele? Não apenas sua aparência, mas sua personalidade também foi incrível. Leon se perguntou que tipo de prato era um brulé acreditar. É o favorito de Martínez. Como experimentar é mais rápido, eles poderiam trocar. Ele comeria a bruschetta e ela acredita em seu brulé. Leon aceitou e agradeceu. Quando a comida chegou, Frederic recomendou experimentar a bruschetta. Então ele tentou a louça primeiro e assentiu Martínez como se estivesse dizendo que era seguro comer. Leon olhou para ele surpresos. Foi um teste de veneno? Como esperado, os nobres têm esses costumes. Bem, ele simplesmente vai comer. Ele saltou a bruschetta e estava delicioso. Tomate e queijo combinaram-se perfeitamente. Certamente foi requintado. Frederic perguntou o que parecia e Lia junto com Marcel disse que estava delicioso. Frederic ficou feliz por tê-la recomendado. Martínez deu um prato a Leon e disse-lhe para experimentar o creme brulee também. Leon pegou o prato e parecia sobremesa. Eles pareciam ovos cozidos, mas tinham algo por cima. Talvez azeite. Eu o descobriria ao tentar. Oh, é doce. Esta é uma sobremesa. Será querida? É simples, mas a doçura é justa. Martínez perguntou o que parecia e Leia alegremente exclamou que estava muito delicioso e sentiu que poderia comer tudo o que queria. Martínez ficou feliz em ver o que ele gostava. Honestamente, ela também queria mais, mas eles só o permitiram um dia. Quando terminaram de comer, Martínez perguntou se Leon herdaria o restaurante algum dia. Leon não pensou. Eu não tinha certeza porque queria. Talvez se você entrar, ela garantiu que tudo ficaria bem. Leon só riu desconfortável. Frederic perguntou por que ele queria entrar na escola real. Leon explicou que, vendo as ferramentas mágicas no workshop de Marcel, ele achava que eram maravilhosas. Ele também soube que, se formasse na Royal School, teria oportunidades de lidar com ferramentas mágicas. Frederic o achou interessante. A maioria das plebelas só quer avançar ou ganhar muito dinheiro. Martin concordou. Leon é o primeiro cara que conheceu assim. Todas as crianças que ele conheceu antes foram desconectadas, sem poder manter uma conversa ou com intenções tão óbvias de procurar favores que ele não podia gostar. Leon se perguntou se era estranho. Mas Martínez garantiu a ele não. Na verdade, ele gosta muito mais dessas pessoas. Leon desviou o olhar, corou. Ouvindo isso com aqueles olhos puros, até sua idade mental de 20 anos, ele não conseguia lidar com isso. Frederic interrompeu a conversa perguntando se ele poderia estudar. Leon respondeu afirmativamente, dizendo que sabia ler e escrever, mas não sabia como seria o exame, então precisava de materiais de estudo. Isso surpreendeu Frederic. Ele não precisava de alguém para ensiná-lo? Você já aprendeu a ler e escrever? Leon cobriu sua boca surpresa. Ele havia dito algo mais. Eu não pude evitar. Ele só respondeu que sim. Que alguém o havia ensinado. Frederic perguntou onde aprendeu a ler e escrever. Foi a mesma pessoa que lhe ensinou o honorário? É assim que é. Seu avô o ensinou. Frederic suspirou. Ele teve muita sorte. Eles não apenas lhe ensinaram o honorário, mas também a ler e escrever. Aquele avô dele deveria ser professor. Leon só sorriu. Ele se apega a essa história. Mas eles ainda não suspeitam, ou pelo menos sentem isso. Martínez pediu para confirmar se era bom dar a Leon alguns materiais de estudo, aos quais Frederic concordou. Ele próprio estava prestes a sugerir o mesmo. Nesse caso, eu prepararia os materiais e os levava para casa na próxima vez que tive dia de folga. Leon ficou feliz e agradeceu. Bem, então Frederic e Martínez devem sair para hoje. Martínez protestou, querendo ficar um pouco mais. No entanto, Frederic recusou porque eles já haviam passado o tempo atribuído. Se eles permanecessem mais, não receberiam a seguinte permissão. Ao ouvir isso, Martínez finalmente se levantou e concordou em voltar. Ele está ansioso pelo dia em que pode visitar o restaurante e Frederic prometeu trazer os materiais da próxima vez. Quando saíram, Leon suspirou aliviado, ele esticou os braços e olhou em volta, percebendo que o café estava vazio. Não estava cheio um momento atrás? Então ele olhou para Marcel, que se levantou para perguntar por que os outros clientes se foram. Marcel se perguntou se ele não havia percebido que, alguns minutos depois de entrarem, todos os convidados foram substituídos silenciosamente por guardas.
Leon sabia que Marcel conhecia esses dois, então perguntou quem eles eram. Esses dois são Lady Martine Vestlasia e Lord Frederick Tolson. Leon reconheceu instantaneamente esse sobrenome. Não é o que ele pensa? Infelizmente, sim. Martine é realmente a primeira princesa deste país. A alma de Leon quase deixou seu corpo e reencarnou novamente no mundo moderno. Isso foi muito além de ser alguém alto. Ela é basicamente de realeza. Enquanto isso, Frederick é da família Duque Tolson. Ele é o terceiro filho do ex-duque. Apesar de ter apenas 18 anos, ele já está na guarda real. Ele também é talentoso e eles dizem que em breve lhe concederão o título de cavaleiro. É bem conhecido entre os nobres. Leon entrou em pânico. Eu não sabia que eles eram pessoas tão importantes. Eles não vão repreender por serem desrespeitosos? Martínez até compartilhou comida com ele. Não, mais importante, eles em breve virão ao seu restaurante. O que devo fazer? Marcel tentou acalmá-lo porque parecia que ele tinha gostado deles. Martínez até deu um sinal sutil para não ser chamado de princesa. Então, não seria melhor agir normalmente? As lágrimas rolaram pelas bochechas de Leon. Mesmo que ele diga isso, ele não pode fazer isso. Espere, não há problema em contar tudo isso? Marcel respondeu sim. Na verdade, ela disse para ele revelar suas identidades em silêncio quando ela saiu. De qualquer forma, eles são pessoas incríveis, mas agora ele entende que também são amigáveis. Você tentará não se preocupar muito. Sim, esse é o melhor. Marcel suspirou. Hoje ele está um pouco cansado, então planeja ir para casa mais cedo, mas está feliz que Leon não fosse apenas para isso. Leon ficou muito grato por seu apoio. 3 dias depois, muitas coisas aconteceram no Distrito Central, mas Leon tentou passar um tempo sem pensar nisso, como sempre, ainda, escondendo seu atributo apenas o deixa nervoso. Foi por isso que ele decidiu falar e hoje ele veio ao workshop de Marcel, confiando que ele entenderia. Marcel perguntou o que ele trouxe hoje e se ele havia pensado em uma nova ferramenta mágica. Leon se acalmou e respondeu que era sobre seu atributo. Parece que sua mana foi medir. Então Marcel perguntou como ele havia ido. Sua mana tem 5 anos e o atributo dela é cura. Marcel ficou agradavelmente surpreendido porque 5 é o valor mais alto possível. Percebendo a expressão de Leon, Marcel perguntou o que estava acontecendo. Leon coçou o pescoço e disse que, ao tentar outros atributos, parecia ser capaz de usar tudo. Os olhos de Marcel quase saíram de espanto. Ele se levantou e perguntou se isso era verdade. Para tentar, Leon usou tudo se Marcel não pudesse acreditar. Ele continuou murmurando que era o apóstolo, confundindo Leon. O que isso significa? Ele chamou, mas Marcel não respondeu até que quase teve que gritar. Então Marcel finalmente o reconheceu, inclinou-se e pediu desculpas. Mas Leon disse a ele que ele não era o apóstolo, apenas o mesmo. Marcel respondeu que poderia usar todos os atributos do apóstolo, mas Leon pediu que ele se acalme. Depois de um tempo, Marcel se sentou e pediu desculpas por perder a compostura. Ele pensou que apenas o apóstolo poderia usar todos os atributos, então ele se empolgou. Leon perguntou qual era o apóstolo e Marcel explicou que foi enviado pelos deuses que poderiam usar todos os atributos e possuíam vastos conhecimentos. Existem registros supostamente de centenas de anos, mas desde então ninguém conseguiu usar ou 2 atributos. Então, alguém assim existia. Leon olhou para as palmas das mãos se perguntando se ele era o apóstolo. Você pode usar todos os atributos e ser reencarnado. Tem conhecimento, embora parcial. Ele nunca viu um deus ou sabia que eles existiam. Nesse caso, não é o apóstolo ou foi enviado pelos deuses. Marcel entendeu e suspirou. Se o apóstolo tivesse retornado, a fé das pessoas poderia ter sido restaurada. Desde que apareceu centenas de anos atrás, os crentes em Lady Micheline diminuíram. Ele acredita que eles deveriam ter mais fé. Parece que o deus deste mundo é Lady Micheline. Agora que ele pensa, a igreja mencionou isso. Leon perguntou que influência a igreja tem hoje, mas Marcel balançou a cabeça. Basicamente, ele não existe. A igreja é Estado, então a maioria de seus funcionários é funcionários públicos. John achou que era bom, porque a igreja do Estado provavelmente evita conflitos complicados entre religião e política. Então ele pediu desculpas por decepcionar as expectativas de Marcel. Marcel garantiu que ele estava bem e pediu desculpas ao desviar do assunto. Ele estava curioso para saber por que poderia usar todos os atributos se não fosse o apóstolo. Leon também se perguntou e queria perguntar a ele. Até agora, ninguém, exceto o apóstolo, conseguiu usar mais de 2 atributos. Não é assim? Marcel concordou e avisou Leon em não contar a ninguém até que ele tivesse uma poderosa confiança. Se você não esconder seu poder, as nações estrangeiras ou as nobres perigosas poderiam ir atrás dele. Na pior das hipóteses, sua família também pode ser branca. Então, até ganhar poder para proteger sua família, você deve mantê-lo em segredo.
É por isso que ele deve frequentar a escola real e se tornar um oficial para ganhar confiança das pessoas. Assim, suas habilidades poderiam lhe dar uma posição como um assistente real ou nobre. E para isso, o requisito absoluto é se formar na Royal School. Depois dessa conversa, Leon falou sobre ferramentas mágicas. Ele pensou em uma ferramenta de incêndio para cozinhar e uma caixa fria para manter a comida. Esses dois estão em pesquisa há anos, mas ninguém ainda foi bem sucedido, especialmente o de fogo, porque derrete a majestade e quebra facilmente. Faz sentido. Nesse caso, um material isolante talvez funcione. Não, espere. As pedras mágicas não são ativadas, a menos que tossem majestade. Isso está além do escopo do conhecimento atual de Leon. Na caixa fria, eles nem conseguiram fazer gelo, mas isso não é um problema, porque Leon pode fazê-lo. Marcel ficou surpreso e perguntou como ele fez isso. Leon pediu um copo para tentar. Primeiro usou a magia da água para criar água prestes a congelar. Então ele lhe deu um pequeno estímulo e Boila se tornou gelo. Marcel perguntou se alguém com magia da água poderia fazer isso. Leon disse que tinha conhecimento moderno para visualizá-lo e criá-lo, mas se eles simplificarem o conceito, talvez muitas pessoas neste mundo também possam. Leon não tentou novamente imaginar como as pessoas deste mundo fariam isso e ele conseguiu. Se alguém tiver cobertor suficiente e imaginar que a água congela com estímulo, poderá fazê-lo. Nesse caso, eles devem fazer alguém com magia tentar isso. Mais importante, você tinha a forma da ferramenta mágica? É assim que é. Leon pensou em uma caixa alta. A caixa interior será de ferro, com prateleiras para salvar as coisas. Eles podem colocar a ferramenta para fazer gelo dentro, apenas essa parte precisa de majestade e uma porta para manter o resfriado. Será chamado de geladeira. O que você acha? Como a majestade é estranha, eles devem mantê-la. Marcel achou que a ideia era ótima. Mas com essa estrutura, não seria uma máquina de gelo mais do que uma geladeira? Ele está certo. Então Leon sugeriu não fazer a própria caixa e limitar seu uso apenas para criar gelo, chamando a máquina de gelo. Marcel acreditava que era melhor e propôs que Leon fez um. Ele levou majestade e muitas pedras mana. Com um nível 5, ele pode definitivamente lidar com majestade. Ele explicou como. Você deve tocar a majestade, visualizar a forma desejada e canalizar mana para assumir essa forma. Leon tentou. Primeiro visualizou a forma e canalizou mana. Uau! Realmente mudou de forma. A majestade é incrível. O que é esse material de estrada? Leon disse a Marcel que havia terminado. Quando Marcel viu a majestade, ele perguntou por que o fez. Havia também 2 buracos para pedras mágicas. Leon tornou ótimo para que o gelo não derreta fácil. Com esse tamanho, o centro não será bem estimulado. Tão estimulando o centro e o exterior com magia do vento, eles ficam bem formados no gelo. Marcel informou que até agora ninguém havia incorporado 2 tipos de pedras mágicas em uma única ferramenta mágica. Eu senti que explicar coisas óbvias era inútil. Enfim, eles decidiram tentar. Primeiro Leon colocou a pedra do vento. Ele verificou se o vento correu bem dentro da caixa e felizmente. Então a pedra aquática. A água saiu e ao estimulá-la com o vento congelou, formando gelo. Ele ligou para Marcel para dizer a ele que havia terminado. Marcel achou incrível. Parecia ser usado para manter a comida mesmo no verão e o gelo era melhor do que antes. O fato de ser feito significa que alguém com nível 5 de mana teria que cooperar com alguém de outro atributo. Isso será bem vendido. Eles devem fazer alguém com atributo de água e alcance mágico tentar fazer gelo. Então eles o registrariam no Palácio Real. Leon temia que a ideia fosse roubada. Mas Marcel garantiu que ele não se preocupe, porque ele perguntará a um amigo confiável. Ninguém mais inventaria algo assim. Ele também depositará a recompensa em sua conta, então você deve revisá-la. Leon finalmente se sentiu aliviado e agradeceu. Enquanto isso, 3 dias atrás, na fazenda do fim da cidade, Frederic andou pelo corredor se perguntando sobre a identidade de Leon, lembrando-se da primeira vez que se conheceram. Leon conversou com uma linguagem incomum de um plebeu. Esse tipo de fala é usado apenas comerciantes ricos que lidam com nobres. Naquele momento, ele fingiu aceitar sua desculpa, mas estava suspeito demais. Poderia ser um espião de outro país? Se fosse, não seria incomum que nenhuma criança recebesse esse tipo de educação, mas mesmo que eles investigassem sua família ou formação, não havia nada de estranho. E ninguém ao seu redor fala assim. Então, de onde e quem aprendeu? Quando ele planejava ir ao restaurante para conversar com ele novamente, ele o encontrou no Distrito Central. Talvez Leon seja um espião. Embora ele tenha sido cauteloso e agiu natural para não suspeitar, Martinez o impediu de se mover. Por quê? Por que você tenta fazer alguém como ele? E então os 4 acabaram indo para um café juntos.
Quando Martini disse que queria visitar o restaurante de Lyon, sua velocidade mental e raciocínio naquele momento não são algo que um plebeu comum pode ter. Mas se fosse um espião, suas expressões faciais são muito evidentes, facilitando a leitura de seus pensamentos e suas maneiras na mesa. Se fosse infiltrado como um plebeu, seria estranho que um espião não tentaria não destacar. Mas ele faz isso sem perceber. Se você fizer tudo isso com cálculo, Frederic não entende o motivo. Considerando que a investigação não deu nada. Leon provavelmente não é espião. Então, onde você aprendeu esse comportamento e alfabetização? É um mistério, mas algo está claro, é competente. Pode ser alguém útil para a caça do Cal no futuro. Na próxima vez que você der os materiais, tentará investigar mais. Você provavelmente deve informar seu pai e outros. Enquanto compartilhava comida com o ex-duque Richard Towson, Frederic contou a ele sobre Lyon. Richard perguntou por que ele não os parou. Embora Leon seja competente e provavelmente não seja espião, é muito perigoso para Martinez visitar o restaurante Leon. Isso também pensou em Frederic. Mas não era forte o suficiente para detê-la. No entanto, se eles lhe derem permissão, ela a acompanhará com o máximo cuidado. Richard suspirou. Não se usa para se arrepender já feito. Então ele pediu Leon. Frederic disse a ele que quer participar da Academia Real e sugeriu deixá-lo ir de sua fazenda para não atrair atenção, porque seu filho mais velho também entrará este ano. Isso poderia funcionar. Muito bom, Richard permitirá. Mas primeiro eu queria conhecê-lo pelo menos uma vez.